mas por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar, e aí tem a ver comigo, independentemente do que esteja acontecendo no planeta, ou da maioria, tem a ver comigo, tem a ver com você. Aquele, porém, que perseverar até o fim, contra tudo, contra todos, apesar de tudo, apesar de todos, no meio desse inferno apocalíptico, que não é dos trópicos, é planetário, é cósmico. Aquele que não olhar para trás, que não for como a mulher de Ló, que não sentir saudade da desgraça. Aquele que olhar não só para diante, mas como Jesus manda lá em Lucas 24, aquele que levantar a sua cabeça e vir. Que tudo isso que nos cerca é calamitoso, mas ao mesmo tempo sinaliza com a gravidez da história e com o fato que a nossa redenção se aproxima. Esses são os únicos que perseverarão até o fim e atravessarão todas as coisas e não baixarão o sarrafo e manterão o compromisso, a fidelidade, a paixão, a integralidade da manifestação da fé, o não se envergonharem do Evangelho em tempo algum. Não se envergonhar do Evangelho é viver no meio desse mundo de negação, onde aquilo que se chama, por exemplo, de igreja, vive o oposto, a antítese do que Jesus ensinou. Tem que carregar um único DNA restante de Cristo Jesus. E não negar a Cristo Jesus é manter e sustentar, antes de tudo, o testemunho do Evangelho entre os crentes que olham para você como um idiota, um otário, um babaca, um falido, um ser que perdeu a mensagem, porque você mantém a fidelidade com aquilo que é primitivamente o Evangelho na sua singularidade mais intrinsecamente vinculada ao ensino de Jesus. Você passa a ser visto como um paspalhão idiotado, que perdeu a oportunidade histórica. É assim que eles vão te interpretar. E Jesus diz que é nesse dia, nessa hora, que aquele que não negar o seu nome será confessado por ele, e aquele que não confessar o seu nome não será confessado por ele. Confessar o seu nome não é dizer, Jesus é maravilhoso, é meu Salvador, é manter o Evangelho. Confessar o nome é manter a palavra na vida. É manter o Evangelho na vida. Não é levantar a mãozinha e fazer qualquer idiotice cenográfica em culto, não. É manter o Evangelho na vida, viu, Clarinha? Recorta aí. Confessar o nome de Jesus não é levantar a mãozinha em qualquer culto de qualquer igreja. É manter o Evangelho na prática da vida. Apesar dos crentes ou até contra os crentes e no meio do mundo. Isso é confessar o nome de Jesus diante dos homens. Não esqueçam disso. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que haver perseverança. Se você desistir, você vai ser levado para o bueiro do nada, por coisa alguma. Viveu alienado, vai cair no buraco da inconsciência absoluta. Viveu como um nada, vai se transformar em nadeza, em coisa nenhuma. Viveu uma espécie de niilismo do amor, de morte e vazio absoluto do amor, vai cair no vazio da não-vida. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Enquanto isto, o que Jesus chama de Evangelho do Reino, que não são as 4 leis espirituais do Bill Bright, nem nenhuma formulazinha de agora levante a mão e você será salvo, mas é a boa nova de olhar a vida com os olhos de Cristo, os olhos do Evangelho,
abrir os olhos sendo cego, abrir os ouvidos dos entupimentos das ideologias, das doutrinações, das enganações, das falácias que enchem a nossa audição cognitiva e não deixam mais nada entrar, ficar livre e desentupido disso, para que o Evangelho entre e fomente os paradigmas e os códigos e as sinapses da mente de Cristo como fator interpretativo, primordial, essencial e único da nossa vida. Isso é o Evangelho do Reino. E que nos veste com a couraça da fé e da justiça de Cristo Jesus e de ninguém mais. De nenhum ideólogo, de nenhum filósofo, de nenhum teólogo, de nenhuma outra figura. É Cristo, Cristo e tão somente Cristo. E o Evangelho é radical. E calça os pés com o Evangelho da paz e vive, andando nesse caminho inegociável da pacificação segundo o Evangelho em Cristo Jesus. Sem estar aberto para nenhuma natureza de relativização. E vendo alguém com fome, dá de comer, e vendo alguém com sede, dá de beber, e vendo alguém nu, veste, e vendo o desassistido, cuida dele, e vendo o injustamente aprisionado, se levanta em seu favor, em vendo os doentes abandonados, os acolhe, os visita, sara e pensa as feridas de tais pessoas, e mantém a confissão da esperança viva e a transcendência da vida eterna pujante do coração. Esses são os que sustentam o testemunho do Evangelho do Reino. Esses são as testemunhas do Evangelho do Reino. E é esse o único Evangelho do Reino. E que, se não for assim, não é Evangelho do Reino de Deus. Preste atenção. Não é presença de missionário, nem de igreja, nem disso, nem daquilo. O mundo está cheio disso e fica cada dia pior. Vocês não viram ainda? Aonde chega um missionário desse, eles conseguem piorar os nativos. Não é esse Evangelho. Jesus está falando do Evangelho que é carregado por gente que, quando vive Cristo no mundo e na vida. Vive Jesus no mundo e na vida. Esse é o Evangelho do Reino de Deus, que precisa ter seu testemunho garantido no mundo inteiro. E se aquilo que a gente chama de igreja fizer parte disso, parabéns, igreja. Se isso que faz parte de igreja não fizer parte disso, pena para você, igreja, porque Deus tem os seus, vivendo o Evangelho do Reino de Deus, mesmo sem carregarem nenhuma flâmula, estandarte, doutrinação, catequese, cruzes ou crucifixos, ou qualquer identificação sacrossanta desses símbolos pseudo-sagrados do cristianismo. O Evangelho é livre, como o Espírito de Deus é livre, só para onde quer. Está espalhado pelo mundo no coração de milhões de pessoas que a igreja não tem. E milhões de pessoas que nunca chegarão perto disso que a gente chama de cristianismo, mas que são filhos e filhas de Deus vivendo o Evangelho do amor de Deus na face da terra. Uns sabendo com consciência quem é o seu Senhor e Salvador, e outros praticando o fruto dessa fé sem nem saberem em nome de quem o fazem, mas fazem em nome do amor, que os constrange de tal modo que eles não têm como não serem quem são, diante de Deus, da vida e do mundo. Isso acontecerá para testemunho a todos os povos. Gente linda, santa de Deus, não tantos, mas presentes em cada geração e nessa última geração humana, gritando, bradando, se levantando em favor daquilo contra o que todos querem que você baixe a mão e nem abra mais a boca nunca mais. Porque a gente já entrou nesses dias. Se você fala a verdade, você é cancelado. Se você prega amor, justiça e verdade, você é prejudicado. Eu não vou mais olhar para cima hoje, pode deixar ele aí. Prejudicado. Porque a mentira graça de tal maneira que toda e qualquer manifestação da verdade
é cancelada, ou é ideologizada, ou ganha alguma nomenclatura maligna para que você não seja mais ouvido. Isso aqui no Ocidente cristão da Terra, imagine em outros lugares, onde a hostilidade é francamente declarada. Se você não perseverar e se não tiver essa rigidez para ir até o fim, quem é que vai suportar? Exceto aqueles que não deixarem o amor falir ou morrer no coração. Esses são os únicos que conseguirão manter o testemunho da boa nova do reino como alternativa, como saída e porta aberta em qualquer nação da terra ou do mundo, para quem quer que, tendo também um bom coração, queira ter aonde se agarrar. Aí então, depois de tudo isso, virá o fim. E é sobre isso que eu vou continuar no dia de amanhã. Hoje eu vou parar aqui. Eu tenho um compromisso médico e eu vou parar aqui. Mas amanhã eu vou prosseguir de Mateus, capítulo 24, do verso 15 em diante, nessa nossa sequência. E eu peço a Ti, Jesus, que alguma coisa do que eu falei tenha entrado no coração de muita gente, ou de tantos quantos tenham o coração ainda aberto para acolher e viver a palavra do Evangelho. É o que eu peço que Tu faças. É a isso que a minha vida está entregue. E é só em Ti que eu encontro a minha razão para viver, e é por Ti e em Ti que viverei todos os dias da minha existência. Obrigado por passar pela terra testemunhando esse amor. E por saber que eu sou aguardado pela coroa da vida eterna, que me será dada neste amor em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.